26. Amém? Você pode curvar suas cabeças? Vamos orar, vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, por esse culto, pelos louvores, Pai, que foram entoados aqui, pelas crianças que estão aqui, Pai. Desde já pedimos sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor conserve o coração adorador, aquele que tem alegria em estar, Pai, na comunhão dos santos, na reunião onde o seu nome é exaltado, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, sabedoria do alto, iluminação, Pai, nas nossas mentes, no momento em que nós precisamos e queremos compreender aquilo que vem do alto segundo as suas escrituras, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nosso coração e a nossa mente estão abertos, Pai, para aquilo que o Senhor deseja falar conosco na noite de hoje. Nós repreendemos aqui, Pai, toda ação maligna, toda confusão de mente, Pai, tudo aquilo que vem para distrair, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Aqui nós declaramos, Pai, palavra de vida, Pai, sobre famílias que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, para a honra e exaltação do seu nome. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém, amém. Irmãos, como nós viemos falando aqui, hoje é um especial de Natal, amém? Ontem eu sei que você teve aí, hoje teve o enterro dos ossos, né? Alguns não conseguem nem sair de casa, né? Mas ontem aquele momento ali de ceia, dentro da nossa cultura, vamos dizer assim, evangélica, cristã, protestante, como você quiser denominar, alguns também não vão celebrar talvez esse momento, ou de alguma forma até mesmo participar desses eventos familiares, porque entende que mitos e outras coisas também que são verdades, os questionamentos que nós encontramos aí sobre a cultura pagã. Aí poderíamos falar inúmeras coisas aqui, presépios, árvores. Não vou tomar muito tempo com isso, né? A própria figura do Papai Noel, né? Ele certamente não levou presente para Jesus, né, gente? Mas tem a ver sim com uma cultura e ali uma origem europeia lá do São Nicolau, né? Alguém que no mês de dezembro se preocupava e dava, né, presentes, principalmente para crianças que eram necessitadas. Então há uma figura muito popular, daí nasce também algumas referências para o que a gente vive hoje dentro dessa cultura, assim como a árvore de Natal, a própria troca dos presentes, que pegam um embasamento dos magos ali levando presentes para Jesus, né? Se nós fôssemos ater a essa base, nós teríamos que levar os nossos presentes para Jesus também. Mas aí a gente quer um Dos Cabana, né? Aquela roupinha mais arrumada e tal. E sem contar, é claro, na data, no dia 25 de dezembro, né? Todos nós somos conhecedores, né? Que a grande verdade é que foi estabelecido pelo imperador Constantino, lá no século IV, quando ele declarou que o Império Romano seria oficialmente agora também cristão. Só que qual é o problema no meio disso tudo? O problema é que era um império pagão. Então eles tinham celebrações, principalmente essa do dia 25, relacionada a outros deuses. Nesse caso, ao Saturno, que é deus do sol. Então, o que o imperador faz? Ele pega uma data no meio daquele povo que já está ali, ele transfere essa data para a cultura cristã que está nascendo agora, para poder agradar todo mundo e todo mundo ficar satisfeito, e é isso. Então ele estabelece assim que 25 é então a data do nascimento de Jesus. O que o senhor está? Eu só estou dando aqui um pano de fundo. Talvez você já saiba tudo isso, irmão, talvez você não saiba. Então a gente dá um pano de fundo aqui para aquilo que a gente vai falar. Alguns vão acreditar que por causa dessas situações eu não devo fazer menção do Natal ou participar de eventos relacionados a isso, né? Algumas pessoas vão manter um certo distanciamento disso. Só que, irmãos, em nome de Jesus,
a figura de Jesus e o cristianismo, ele é muito, mas ele é muito maior do que esses costumes e tradições. Quem concorda comigo aqui diz amém. É muito maior. Quem ele é muito maior daquilo que nós vamos falar, mas isso aqui tem aquilo lá e tal. O que nós precisamos estar atentos, irmãos, nos dias de hoje, com as oportunidades que nós temos de revelar o verdadeiro Jesus. Por quê, pastor? Olha, eu vejo como uma grande oportunidade. Pastor, mas 25 não é o dia do nascimento, mas tem uma árvore ali, pastor. Eu vejo como uma grande oportunidade de estar naquele lugar com a minha família e falar sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eu vejo como uma grande oportunidade de confraternização no meio de um mundo todo atribulado, cheio de correria. Irmão, com os da nossa casa, a gente não tem tempo para parar e almoçar, para ter um tempo de mesa de qualidade, olhando no olho, sabendo, não tem. Olha que excelente oportunidade da confraternização com a família, irmão, que a gente tem para poder estar ali, conhecer mais o coração do outro. Tem gente que está do nosso lado, irmão, passando situações extremas que nós sequer sabemos, porque não tem olho no olho, porque não tem tempo de atenção, ou simplesmente porque nós não abrimos o nosso coração com o tempo que a gente tem. Então, sem dúvida nenhuma, é um excelente momento, uma excelente oportunidade para a gente aproveitar para falarmos desse real sentido do nascimento do nosso Salvador. Amém? É isso que nós vamos fazer hoje. Bom, nesse texto aqui, acompanhem comigo, capítulo 1, versículo 26. No meu título aqui está como predito nascimento de Jesus, ou prenúncio. E diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem esposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é... O que está escrito aí? O Senhor é contigo. Muito favorecida aqui, irmão, na tradução aí, é uma mulher cheia de graça, muito favorecida. O Senhor é contigo, ele diz a Maria. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, o que significa Salvador. O Jeová é Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Bom, alguns são conhecedores de tudo que aconteceu então no trajeto dessa história. Para você que talvez não tem uns magos que vão acompanhar ali aquela estrela do Oriente. Quantos se lembram disso? Levanta bem alto aqui assim, né? Vão acompanhar aquela estrela ali que os levavam para Jerusalém, cumprindo a profecia que está lá no livro de Números, né? E anunciando, como diz o texto aqui, o título do texto, o prenúncio do Salvador, do Messias. Glória a Deus por isso. Mas Herodes, que era o rei, ele fica alarmado com isso. Por quê, pastor? Porque, tudo bem, ele era aquele rei que ampliou o templo, que restaurou ali o portão de Cesareia, mas a notícia que chegava era: nasceu aquele que será o rei dos judeus.
E ele, temendo perder poder, temendo perder o trono, o que ele faz? Eu tenho que saber onde está, onde nasceu esse menino. Eu tenho que matá-lo. Tenho que ir lá. Aqueles magos estão vindo, pedem informações, e Herodes vai tentar usar esses homens, porque olha, a direção é aquela. Aí ele fala assim: olha, mas se vocês souberem exatamente onde ele está, me fala, porque eu quero adorá-lo também. Eu quero dar um presentinho também para ele. Mas na verdade ele queria tirar a vida de Jesus. Era uma ameaça ao trono dele. E eles passaram. Ele pede informações aonde que pode estar. Para que ele vai pedir? Para os sacerdotes, para os escribas. Aí eles vão na história, eles falaram exatamente aonde. Em Belém, já sei onde que é. E aí vocês conhecem, ele vai tentar de alguma forma chegar até Jesus para tentar matá-lo. Eu queria agora, com isso, você que agora ficou um pouquinho por dentro aí, mais ou menos, da história, destacar 3 pontos aqui com você nessa noite, de forma bem dinâmica. Destacar 3 pontos nessa história. Primeiro ponto é o nascimento de Jesus. A vida, preste atenção nisso. A vida, o nascimento de Jesus, ele não é visto por todos da mesma maneira. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como assim, pastor? Olha, quero te fazer uma pergunta. Por que Jesus, ele continua sendo odiado até os dias de hoje? Assim como nasceu o desejo naquele rei, esse não pode ver a vida, esse não pode florescer, isso não pode crescer, não pode germinar, não. Por que isso ainda continua, Marcelinho, nos dias de hoje? Porque Cristo continua mais vivo do que nunca. Se ele fosse um Deus que tivesse morto, não teria tantas palavras contrárias, tanto ódio, tanta luta contra o crescimento. Olha, tá aí, a gente viveu aí um momento político e tal, não sei o quê. As pessoas, aí surge logo aquela situação que já é real no mundo de hoje, lá fora, janela 1040, perseguição e tal. O que vai ser? Talvez uma mudança do governo. Será que a igreja vai ser perseguida? Será que a igreja não vai ser perseguida? Será que continua ainda nos dias de hoje? Certo, isso é ideológico. Todo mundo fala de várias fobias, amém ou não amém? Várias fobias, mas pouco se vê falando da cristofobia. E é o que mais acontece nas faculdades, universidade, na internet. Isso continua, o ódio contra a vida dele continua até os dias de hoje. Aí por quê? Ele continua vivo. Aquele que está morto não ofende. Aquele que está morto não dá trabalho. Aquele que está morto não pode ser uma oposição contra o meu trono. Simplesmente porque os outros que querem ser, ou as outras ideologias que querem ser Deus como Ele é, sabem que não pode contra aquele que continua vivo através da sua igreja nessa terra. Quantos e quantos governos tentaram derrubar a igreja? Fala para mim. Quantas e quantas vezes teve destruição em massa? Quantas e quantas vezes as perseguições atearam fogo em cidades inteiras, em várias igrejas? Aí eu te pergunto, a igreja diminuiu ou a igreja continua só crescendo? Ninguém pode destruir ou desfazer o governo que foi estabelecido por aquele que criou todas as coisas. É palavra dele, é palavra do nosso Senhor. A igreja traz viva a presença dele nas marcas de renúncia por amor a ele. Vou repetir. A igreja, vou botar um só para ficar melhor, só traz viva a imagem de Jesus nas marcas da sua renúncia ao mundo.
só é mais um dos inúmeros clubes ideológicos que tem por aí. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Marca de renúncia é a maior marca do Evangelho. Ele renunciou ser o próprio Deus. Ele veio aqui, se fez homem como eu e você. Não tinha sobre ele pecado, mas se fez pecado e foi para onde eu e você deveríamos ter ido. Marca de renúncia, maior marca do Evangelho. E às vezes nós só não trilhamos isso, sabe por quê? Porque nós ainda não cremos que o mesmo Espírito de vida habita em nós e nos capacita a darmos os mesmos passos de renúncia por amor a Ele. Mas que toda confiança, irmão, que toda confiança naquele que pode todas as coisas, naquele que agindo ninguém pode impedir, seja restaurada, seja vivificada, seja estabelecida em corações aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Herodes mandou matar todas as crianças de Belém. Eu tenho que eliminar isso de algum jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Herodes morreu e Jesus continua vivo pelos séculos dos séculos. Todos que se levantaram contra a palavra dele, contra a presença dele, morreram. E o nome dele, a presença dele, a igreja dele prevalece e continua de pé. Um segundo ponto que eu quero tocar com você é a reação desses principais sacerdotes aqui, desses escribas aqui. Queria trazer luz aqui sobre esses que eram ali, que tinham o poder do conhecimento eclesiástico, a grande sabedoria acerca das Escrituras. Esses que estavam com tudo nas mãos, irmão, eles ficaram vendo aqueles magos virem lá da Pérsia. Ei, olha isso daqui. Os magos vieram lá da Pérsia. Irmão, uma viagem de meses, uma viagem de subir e descer montanhas e montanhas, calor e deserto e perigo do deserto. Lembra, você tem medo de passar em alguns lugares aí sozinho? Tem medo? Eles viajaram meses nesses lugares de extremo perigo, que tinha emboscada ali para tomar os pertences, risco de morte a todo momento. Passaram ali esses vales, passaram ali toda sorte de morte. Eles estão lá, estão atravessando, os magos. E esses aqui que tinham todas as informações na mão, o que eles estão fazendo? Preste atenção nisso. E esses que tinham conhecimento, eles estão com uma fria indiferença. Aquele que era o libertador, o salvador e que estava para nascer. Sabe, esses escribas, esses que têm ali o conhecimento, sabe qual era a distância deles para onde Jesus estava? 10 quilômetros. Muito diferente dos magos. Eles estavam a 10 quilômetros, Lucas, com todo o conhecimento, a 10 quilômetros, com todas as possibilidades daqueles que eles sabiam quem era e que estava nascendo, mas não foram lá. Se tem uma coisa hostil, irmão, ao Senhor, guarde isso no seu coração. Nada é mais hostil
ao nosso Senhor do que os religiosos que só têm conhecimento, porém não carregam uma devoção, uma adoração, um coração dependente, um desejo de estar de joelhos diante daquele que sustenta a sua vida. Os escribas sabem tudo, onde está trecho por trecho ali daquela palavra, sabem tudo relacionados a esse Jesus, a esse que vai vir sobre Deus, porém não servem a sua igreja. Esses que sabem versículo por versículo, aqui está isso, isso aqui está dizendo isso, isso aqui está dizendo isso, porém não praticam aquilo que está escrito e que eles sabem que está escrito. A reação dos escribas, a reação dos sacerdotes, em total contraste com a reação dos magos. Eu tive, não com uma ou duas pessoas, eu tive com centenas de pessoas ao longo, não vou colocar nem do tempo que nós estamos, vou colocar de 2 anos para cá. De 2 anos para cá, eu posso botar centenas, ou que eu tive cara a cara, ou que eu falo muito pela internet, ou que eu troquei mensagem. Crentes, tá? Crentes que eu perguntei o que é o Evangelho, e que, como a Bíblia diz, não conseguiram responder. Pessoas que eu perguntei assim: Laís, quais são os pilares do cristianismo? Líderes, até pastores, que não sabiam responder. Isso é grave. Isso é muito grave. Como que você sai com um carro aí para uma viagem sem saber dirigir? Vai dar ruim na estrada, irmão. Você vai ter que aumentar a velocidade uma hora, isso vai ser perigoso demais. É viver essa vida aqui sem profundidade naquilo que Jesus é para mim e para você. É como esses homens aqui que, sim, tá ali, não tá? Enquanto outros não têm a mesma revelação. Olha para mim. Vou repetir isso aqui. Enquanto outros não têm a mesma revelação da palavra e estão vindo lá da Pérsia, irmão, enfrentando chuva e vento, trombando no meio do que não é para trombar, e enfrentando o que for para chegar diante desse Jesus como Ele deseja que nós venhamos a estar. Isso tem que, de alguma forma, irmão, isso precisa de alguma forma dobrar, quebrantar o nosso coração. Quantos estão comigo aí? Por um momento eu pensei que não tinha mais ninguém. Precisa. Eu quero declarar isso aqui, irmão. Não fazemos parte daqueles que estão com a escritura na mão, porém que não praticam o que ela revela. Eu quero declarar isso aqui: nós não fazemos parte dos preguiçosos espirituais. Nós não fazemos parte daqueles que estão há 1, 2, 3, 5, 10 anos lendo o mesmo versículo, irmão, e não se aprofundando na maravilhosa graça do Senhor e conhecimento. Daqueles que estão há 5, 10 anos, irmão, e ainda não evoluíram no mais importante que você precisa para a sua vida: a base, Yeshua Cristo Jesus, a sua palavra. Olha aqui para mim. Nos melhores e piores momentos da sua vida, o que vai impedir a sua queda
é o tanto que você tem dessa palavra guardada dentro de você. Como assim, pastor? Nos melhores momentos, você não vai se empolgar por aquilo que é palha, porque tem uma verdade que te assegura para que você não se deixe levar por qualquer coisa. Nos piores momentos, essa palavra vai dar a convicção do consolo do Espírito Santo que habita em mim e em você, da força, do fortalecimento que só ela pode guardar e nos trazer, mais do que qualquer abraço, ainda que seja do mais próximo familiar. É aqui, é aqui, aqui. Um terceiro ponto e momento: os magos, eles não desistem diante de Herodes, e ele nem das dificuldades daquela viagem. Bom, no texto que nós lemos aqui, eu trouxe claro para você a parte do nascimento. Preste atenção nisso. Quando aquele anjo está ali e ele fala sobre o nascimento, para a gente não estender sobre todos os textos, ficaria um tempo muito longo aqui. Eu estou trazendo parte da história, geralmente não é, você já percebeu como eu faço, mas eu estou fazendo aqui um resumo de toda a história a partir daí, antes daí e a partir daí, para que a gente possa pegar alguns trechos ao qual vai fazer com que nós não venhamos a estarmos distraídos quanto a esses que já passaram, já estiveram. Os magos aqui, eles não desistem diante de Herodes, nem diante da dificuldade da viagem. Isso é importante, irmão. Quando eles chegam nesse local aqui, porque o anjo falou, olha, vai nascer. Então ela ficou ali grávida e teve o momento do nascimento. Quando eles chegam ali, eles não adoram a estrela, eles não adoram Maria, eles não adoram José. Quem que eles adoram? A pessoa de Jesus. Talvez alguns ainda fiquem com isso daí. O Natal, tem um adereço aqui, tem um adereço ali e tal. Irmão, eu não adoro a árvore de Natal, eu não adoro adereço, eu não adoro lá. Eu adoro a pessoa de Jesus. Faço menção do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. A pessoa dele é o mais importante, é o que nós celebramos aqui, não só hoje, todos os dias, mas principalmente na data que colocaram. Amém? Colocaram essa data? Não, mas é pagã, mas eu adoro a pessoa de Jesus, irmão. Eu não adoro data. Amém ou não amém? A pessoa, saber por que nós estamos aqui. E eles se prostraram, esses homens se prostraram diante de Jesus. E eles levaram o que, irmão? Você que é da EBD antiga, o que eles levaram lá? Ouro. Vocês estão com vergonha, gente? Incenso. E o ouro? O ouro reconhecendo ali que ele é o rei dos reis. Amém? Rei dos reis. O ouro. A representatividade naquilo que eles levaram como adoração. Por isso que em todas as palavras aqui, eu já li várias de Paulo aos Filipenses, aos Coríntios, e sempre quando eu falo aqui, nós vamos ofertar, nós estamos adorando, estamos cultuando. Toda a Bíblia vai carregar isso. Eles estão adorando a Jesus. Levaram o que? Ouro, porque é o rei dos reis. Eles levaram incenso, que era levantada para a divindade, reconhecendo quem era Deus. Eles levam então a mirra, que era um perfume usado para embalsamar defuntos, por exemplo. Então, o que tem aqui nessa adoração? Ele é rei, ele é Deus e ele está destinado à morte. Nasceu para morrer em favor daqueles que não poderiam rasgar aquela cédula, aquele preço, aquela dívida. Mas ele veio para isso.
ele veio para esse tempo, exatamente para esse tempo. Aquele que nós recebemos, aquele que na sua morte eu e você recebemos reconciliação com o Pai. A adoração deles então revelava quem ele era, quem Jesus era. Tem uma pergunta para você. Uma noite que nós cantamos, ontem certamente você teve com a sua família, você teve um tempo de oração, de agradecimento. Você que não teve, talvez estava trabalhando, mas agradeceu, teve ali. Hoje nós estamos fazendo isso aqui, fazendo menção dele somente a ele. Mas tem uma pergunta simples, mas que pode ser bastante complicada. Quem Jesus é para você? No dia do aniversariante, se tivesse aquele momento, Tairan, tem aquele momento que a gente teve lá na festa das crianças, lá na sua casa, teve salgadinho, teve bolo, mas teve um momento que a Aline foi falar para a filha, lembra disso? Que eu, como pastor, fui lá, falei algumas coisas. Que a gente olha para o aniversariante e a gente diz sobre essa pessoa. No aniversariante de hoje, quem que ele é para você? Isso revela muito sobre o que está no meio do seu coração, sobre a verdade que eu e você vivemos. Quem ele é? Responde aí. Se eu fosse dar um microfone agora para você, o que você tem em gratidão, você pode falar assim: Jesus é aquele que me resgatou. Você pode contar um testemunho e tal. Quando a gente está diante dessa pergunta, irmão, a gente fala muito sobre, quer ver? Eu falo assim: como é que você está? Rapaz, eu tô, pastor, eu tô num perrengue aí com emprego, eu tô desempregado. Cara, esse mês aconteceu isso e isso, a gente teve dificuldade com isso. Ou senão ao contrário, aí eu comprei um carro novo, eu reformei a minha casa. Aí eu viro, pergunto e falo assim: irmão, como que você tá? A gente tem uma facilidade muito grande para relacionar o que está aqui com o que nós vivemos fora. Eu estou falando de você, o Felipe, o Silvio, o Marcos. Você, como que você está? Aí, imediatamente, tem É difícil falar do que está aqui dentro. É difícil a gente revelar o que está aqui dentro. É difícil a gente falar de verdades que estão lá, que sempre estiveram lá, na verdade. Sempre estiveram lá. E o problema é que, quando não resolvidas, elas sempre fizeram daquela situação outros enganos futuros. E a gente vai engolindo quem a gente é, colocando na prateleira com o que a gente pode fazer, quando na verdade esse Cristo paga o que Ele pagou exatamente para que seja transformado quem você é, que seja a natureza dele na sua natureza, que seja o caráter dele no seu caráter, que seja a presença dele sobre você, sobre as suas ações. Às vezes a gente fala: como é que você está no Senhor? Olha, estou no ministério de louvor, poxa, estou compondo, estou fazendo, estou não sei o que. Não, irmão. Quando você levanta, você tem aquele desejo de sair correndo para a presença dele, entregar o seu dia na mão dele, falar assim: hoje eu estou aí, hoje eu estou, pode me usar.
Ou se não, ser real e falar: Senhor, tô mal, me sustenta nesse dia hoje que eu nem sei como vai ser. Mas sair correndo para a presença dele, quando sai e dá vontade logo de um louvor, de escutar algo que aquece a minha fé. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando da verdade que anda entre ele e eu, que faz toda hora essa natureza aqui, ó, ser morta, que faz toda hora esse caráter aqui não vir à tona e ser o caráter dele em mim. Estou falando disso. Onde você está, irmão? Quem ele é para você? Não o que ele fez por você, isso eu sei. Não o que ele pode fazer, ele pode curar, ele pode restaurar esse casamento, ele pode curar esse câncer, ele pode, sim, o que ele faz todos nós sabemos, mas lá no seu íntimo, quem ele é? Quantas situações, pessoas, projetos estão acima dele ou não? Quem ele é para você? O que toma mais o seu tempo do que o relacionamento com ele? Quem ele é? Revela quem ele é para mim e para você. Qual é o tempo que eu gasto com ele? Qual é o tempo que eu me relaciono com ele? Qual é o tempo? Irmão, isso fala quem ele é para mim. Vou perguntar mais uma vez quem ele é para você. Ele é um amigão de todas as horas. Ele é o Salvador. Quando eu digo ele é o meu Salvador, eu digo quando eu digo ele é o meu Senhor, sabe o que eu estou dizendo? Eu sou servo dele. Quando eu digo assim, você pergunta para mim, pastor, quem ele é para você? Eu digo, ele é o meu Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe qual é a outra verdade que vem no meio disso daí? A outra verdade é, se ele é o meu Senhor, eu sou o seu servo. Quando eu digo ele é o meu Senhor, eu estou dizendo assim, eu ando pela sua vontade. Você já viu um servo andar fora da vontade do seu Senhor? Isso não existe. E se isso é a minha verdade, também existe uma outra, que ele não é o meu Senhor. Então quem ele é para você? Quem ele é? Ele é o meu Salvador. Ele te salvou. Tem um caráter então sendo transformado todo dia, quebrado todo dia. Tem um não que sai do seu coração todo dia para tudo aquilo que é carnal. O salvo vive pela fé. O salvo nega a si mesmo pela fé. É perfeição, pastor? Não, é dependência. É lugar de dependência. Lugar de dependência. Eu sei quem eu sou. Eu sei a miséria do meu coração. Eu sei quem eu sou se o Espírito Santo não estiver em mim. Eu sei. Então é por isso que eu corro todo dia para o lugar da dependência. Porque eu sei quem eu era quando Ele me resgatou. Porque eu sei quem eu sou se não for a presença dEle comigo. Correr para o lugar de dependência, mesmo quando os dias são mais difíceis, mesmo quando a nossa vontade está sendo mais esmagada ali naquele momento. Ei, corra para o lugar de dependência, irmão. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Esses magos saem de lá, eles não voltam pelo mesmo lugar. Eles voltam agora por outro lugar. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Todos, absolutamente todos que tiveram um encontro com Jesus, nunca mais voltam pelo mesmo lugar. Todos que tiveram um encontro com Jesus vão ter a chamada metanoia, transformação de mente. Todos vão agora, diante desse lugar de adoração, serem transformados dia após dia sobre o que Ele
está me direcionando e te direcionando. Os princípios, eles vão mudar os nossos valores. E eles não vão apenas mudar o meu e o seu valor, eles vão sustentar essas atitudes de fidelidade. Você pode se colocar de pé. Eu queria que você colocasse de pé, mas sem conversar com ninguém que está do seu lado. Não saia do seu lugar. Apenas que você fique de pé. Nós vamos juntos aqui, nós vamos encerrar esse tempo. Mas fique atento. Nós celebramos o nascimento. Ele foi para aquela cruz mudo. O cordeiro que não é mais um menino, que não é mais o cordeiro, mas que agora é o rei dos reis e o leão da tribo de Judá. A Ele que nós celebramos aqui nessa noite. A história passou na vida desses homens. Alguns se renderam à maior oportunidade que foi passada na frente deles. Outros continuaram na frieza do seu coração. Outros que até conheciam sobre ele, como nós falamos, continuaram apenas com conhecimento. Como conhecimento, pastor? Apenas com... Sim, a história e a palavra fala sobre isso e revela isso. Mas eu não quero entrar no que ela revela. Eu não quero fazer parte do que foi revelado por parte dela. Eu estou aqui vendo a história passar. As oportunidades passarem. Irmão, nós estamos aí há alguns dias de virarmos um ano. Vamos estar reunidos aqui. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E no culto de hoje, na noite de hoje, algumas oportunidades são colocadas para mim e para você. Essa mulher, mesmo com a vida que ela tinha, essa virgem, ela fica espantada diante da declaração. Será? E aquele anjo começa a acalmar e a explicar o que estava para acontecer sobre ela. Tem alguns momentos e algumas palavras que chegam até mim e você e nós ficamos espantados, amedrontados. Talvez você recebeu dessas palavras durante esse ano todo e só parece, tá? Que nós vamos colocando um pouquinho para frente,
Mas desse pouquinho em pouquinho para frente, chegamos dia 25 de dezembro. Hoje é dia 25 de dezembro. Parecia que o meu pouquinho para frente estava ainda em janeiro, mas hoje já é dia 25 de dezembro. E tem uma voz do Senhor mesma que leva e revela o que estava para acontecer sobre aquela mulher, que continua revelando nos dias de hoje o que pode acontecer sobre a sua vida, o que pode acontecer sobre a minha e a sua vida quando nós nos posicionamos nessa verdade, quando nós não estamos apenas atentos a essa verdade, mas quando nos posicionamos nessa verdade. Lembra do duro discurso de Jesus? Ele está ali falando: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não comer e não beber da minha carne, que for um comigo como eu sou um com o Pai. Ele está trazendo revelações. Irmão, imagina alguém que foi criado com você, que cresceu com você. Você conhece, ele está ali, filho ali daquele pessoal. Aí daqui a pouco ele começa a falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo nada, rapaz. Você nasceu aqui, a gente jogou bola junto aqui, desde criança que eu te conheço. Imagina para aqueles homens reconhecer isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não comer e não beber da minha carne. Não entende? Irmão, as mesmas dúvidas e as objeções, elas continuam no meu e no seu coração diante das palavras de Jesus até os dias de hoje. Como é que eu vou negar a isso? Como é que eu vou renunciar àquilo? Como é que eu vou dar esse passo de fé? Como é que continuo? Será que realmente Ele está nisso daqui? Ele é poderoso mesmo para poder me sustentar nisso daqui? Continuo. Duro discurso é esse de Jesus. É o que chamam de duro discurso de Jesus. E quando eles falam isso, eles vão dizer assim: quem pode ouvir? E se a gente for para o original, o duro é seco, resistente. Resistente ao quê? Ao pecado. Resistente a esse logos, é essa palavra. Então quando eles falam discurso, é logos, é resistente a esse Jesus. Quem pode obedecer? Obedecer no original. Aliás, quem pode ouvir? Ouvir no original é obedecer. Às vezes nós estamos ouvindo, irmão, passamos o ano ouvindo direcionamentos da parte de Jesus, mas não obedecemos, mas não nos posicionamos. Ei, é muito difícil isso, irmão, principalmente para mim. Numa noite, talvez aqui que a gente poderia falar algo mais relacionado à família. Foi ontem, a gente teve um momento de família, mas o Senhor começa desde os louvores, preparando ambientes que nos levam a uma realidade sobre a eternidade e sobre o que Ele realmente deseja comigo e com você. Por isso que a palavra diz que melhor é o tempo de luto do que o tempo de abastança, de mesa regada. Sabe por quê? Ele vai dizer: porque no dia de luto tem revelação sobre os últimos dias, e é ali que nós vamos estar mais conscientes do que realmente nós devemos, precisamos na pessoa desse Jesus, nos posicionar na pessoa desse Jesus. Eu não sei, para começar o ano que vem, que você esteja longe disso. Vou começar a cuidar do meu corpo segunda-feira. Não, começa hoje, mano. Vou cortar o açúcar depois do Réveillon. Diminui já hoje. Já diminui hoje. Ei, vou retornar ao meu lugar de servidão, que eu nunca deveria ter trocado por qualquer outra coisa. Não deixa virar 2023 não, começa hoje em nome de Jesus. Ei, eu vou renunciar àquilo que continua todas as vezes me acusando diante de Satanás, aquilo que me aliancia na verdade com Satanás. Ei, corta esse laço hoje no nome de Jesus, essa aliança, quebra essa aliança hoje no nome de Jesus. Ei, eu vou esmagar a
algo que tem dentro de mim para começar amanhã. Não. Começa hoje, não chega em casa, já dobra o seu joelho, começa a sua vida de oração novamente, que tinha sido sufocada por tantas outras coisas, por tantas outras situações que você colocou no lugar disso. A vida de leitura, eu não estou falando para ler um capítulo, mas chega em casa hoje e lê com atenção, meditando na palavra, pelo menos um versículo, irmão. Começa a andar naquilo que você tem para andar com ele, Senhor, agora, nesse momento, numa atitude que agora está sobre aquele Espírito que nos convence do pecado e do juízo, está nesse lugar e nos leva a um lugar de fidelidade a Ele.